Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar no seu lar e também sobre a tua família. E estamos hoje aqui dia 3 de setembro de 2024 e nós estamos aqui para prosseguirmos com a nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo o livro de 2 Crônicas 34 e nós vamos ler hoje um total, se não me engano, de 33 versículos. E como eu sempre digo, cada versículo, cada capítulo, cada livro, a gente aprende um pouco mais desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos agora a esta leitura, mas antes, a nossa pequena e humilde oração para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos pegar o que nós vamos ler hoje e trazer para a nossa vida. Amém? Falando com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção sobre nossas vidas. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra, o entendimento deste irmão, desta irmã, para que nós venhamos compreender e nos alimentar da Tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então vamos lá. 2 Crônicas 34 e versículo 1. Vamos falar sobre Josias abole a idolatria. 2 Crônicas 34 e verso 1, que diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 ano reinou em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 11º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Verso 4. E derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol, que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Verso 5. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Verso 6. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Verso 7. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para
Jerusalém. Vamos agora para o tópico 2, que é Josias repara o templo, Hilquias acha o livro da lei. Segundo as Crônicas 30 e verso 8, que diz assim: E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Manassés, e a Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Verso 9. E vieram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido da casa de Deus, e que os levitas, que guardavam o umbral, tinha recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Verso 10. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendia sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. Verso 11. E deram aos mestres de obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Verso 12. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaté e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E outros levitas, todos que eram perito em instrumentos de música. Verso 13. Estava também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. Verso 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Verso 15. Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. Verso 16. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhe tem encomendado. Verso 17. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra.
Verso 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Verso 19. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Verso 20. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo, verso 22, Ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo, para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Vamos agora ao tópico 3, que é Hulda, a profetisa, prediz a ruína em Jerusalém. Segundo as Crônicas 34 e verso 22, que diz assim, verso 22, Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guarda das vestimentas, e habitava nela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. Verso 23. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Verso 24. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verso 25. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Verso 26. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Verso 27. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Que maravilha! Verso 28. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz,
e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e voltarão com esta resposta ao rei. Verso 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Verso 30. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Verso 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas neste livro. Verso 32. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Verso 33 e final. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviará de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Então foi aqui 33 versículos e a gente vê que o texto já coloca para nós, né? Que Josias ele começou a fazer tudo o que era reto aos olhos do Senhor. O versículo 2 vai dizer que ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Eu acho tão interessante esta palavra que a gente lendo agora a gente pode observar que Josias, o rei Josias, ele começou a fazer tudo correto. Derribou as imagens, derribou os altares, os bosques, as imagens fundidas, as esculturas que foi colocada ali por Amon, foi arrancado tudo e queimado, né, destruído, colocado a pó. E você observa que ele cuida de purificar não somente Judá e Jerusalém, mas ele lembra das cidades de Manassés, de Efraim, de todas as cidades ao redor que pertencia a Israel. Mas tudo bem, Josias, o rei Josias fazia tudo o que era correto. Mas só que a ira do Senhor já estava sobre aquele povo. A ira do Senhor já estava sobre a vida daquele povo por causa das coisas erradas que eles faziam, né? Que era isso que eu já falei aqui, as imagens de escultura, os bosques, os altos, tudo para adoração a outros deuses. A ira do Senhor permanecia naquele lugar.
E eu acho tão interessante que quando o rei Josias, ele começa a reparar o templo do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Ilquias, ele encontra ali o livro da lei, né, dado por Moisés. E aí ele pega, leva até Zafã, Zafã pega e leva até o ouvido do rei, ao conhecimento do rei. E nessa reparação você vai ver que eles começam a fazer tudo o que deveria ser feito, que era uma limpeza, tudo que não era da casa do Senhor, tudo que não pertencia ao Senhor era tirado para fora. Era destruído, era queimado, era tornado a pó. Mas eu acho tão maravilhoso quando Josias, né, o rei Josias, ele se humilha perante o Senhor, ele rasga as suas vestes perante o Senhor, que era um dos maiores atos, né, da pessoa estar se humilhando perante o Senhor, era isso, era vestir saco de cinza, era coisa semelhante, era rasgar as suas vestes, era um sinal que você estava se humilhando perante o Senhor, Deus dos céus. E quando chegam até em Jerusalém, e chega diante da profetisa Hulda, a profetisa fala exatamente o que estava acontecendo, que era a ira do Senhor sobre aquele lugar e sobre os habitantes daquela terra. Só que aí a profetisa, ela entrega para eles também, que eram os mensageiros, né, de Josias, para que falasse para ele que o Senhor tinha ouvido o choro, as lágrimas, a oração do rei Ezequias. E eu acho tão interessante esta passagem que, por causa desta oração, o rei Josias, ele não iria ver o que iria acontecer naquele lugar. Aí você fica pensando, mas se o rei Josias está em Judá, está em Jerusalém, está em Israel, ele não vai ver o que vai acontecer? Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor, ele nos livra de várias situações. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, ainda mais nesta situação aqui, porque a ira do Senhor não era contra o rei Josias, não. A ira do Senhor era sobre os habitantes pela sua idolatria. E você vai ver que a primeira coisa que o rei Josias fez foi destruir com a idolatria. E você vê que a palavra do Senhor coloca diante de nós que o Senhor, ele livrou o rei Josias por causa da sua oração, por causa do seu clamor. E a palavra do Senhor fala que a mensagem era para ele também ajuntar todo o povo, Jerusalém, Judá, e ele convoca a todos os anciãos. E o que ele faz? Ele sobe à casa do Senhor com todos os homens de Judá, sacerdotes, habitantes de Jerusalém, e ali ele lê o livro do concerto com Deus, com o concerto com o Senhor. E aquele que se consertou diante do Senhor, eu tenho certeza que também recebeu o livramento de Deus das ruínas que aconteceria. Mas só que ficou bem claro que eles não poderiam esquecer de guardar os mandamentos, de guardar o testemunho, o estatuto e guardar com todo o seu coração.
E depois de fazer tudo isso, a misericórdia do Senhor, ela vem sobre o povo de Israel, Judá, Jerusalém, Manassés, Efraim, toda a redondeza. E eu finalizo aqui agora dizendo para você, meu irmão, minha irmã, vamos continuar com a nossa fidelidade ao Senhor, nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe. Quero agora fazer uma oração, agradecer a todos vocês que têm participado das nossas lives, que o Senhor possa abençoar cada vez mais. E aguardem aí que nós estaremos colocando, os vídeos de Araruama, vídeo também de Piabetá. Aguardem aí que a gente vai estar postando. Amém? Então vamos falar com o Senhor, agradecendo ao Senhor por mais esta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o lar deste irmão, sobre o lar desta irmã. Senhor, estenda Tuas mãos para com cada um de nós, Pai. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para com a Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.